O sorriso de Henrique Tavares era a coisa mais cara que Lívia já tinha visto na vida. Não o sorriso de quando ele ficava satisfeito com o negócio, nem o de quando chegava em casa depois de uma viagem longa. Era o outro sorriso, o que ele reservava para situações que ele já tinha vencido antes de começar e que Lívia aprendeu a reconhecer nos últimos 8 anos de casamento. Ele assinou o papel com a caneta Montblanc que ela tinha dado de presente no aniversário de 5 anos deles, deslizou o documento pelo vidro da mesa e disse, sem levantar os olhos: "Pronto, tô te liberando." Lívia pegou o papel. Não disse nada. O advogado de Henrique olhava para o teto. O dela, um homem de 50 e poucos anos chamado Dr. Fonseca, olhava para ela com uma expressão que ela não soube decifrar naquele momento, mas que mais tarde ia entender como sendo o rosto de alguém que sabe de uma coisa que o outro ainda não sabe. "Você tem 30 dias para desocupar o apartamento", Henrique disse, já guardando a caneta. "Deixei instruções com o porteiro. Caixa, fita, tudo. Não precisa se preocupar com a mudança." Ele havia organizado a saída dela como quem organiza a mudança de um funcionário demitido. Caixas, fita adesiva, instruções para o porteiro. 8 anos. Lívia dobrou o papel e colocou na bolsa. Do lado de fora do escritório do advogado, São Paulo continuava indiferente. Era uma quinta-feira de março, céu encoberto. A Paulista cheia de gente que não sabia nem ligava para o que tinha acabado de acontecer naquele 12º andar. Ela ficou parada na calçada por um tempo que não soube medir, com a bolsa no ombro e o papel dobrado dentro, sentindo o vento frio que descia pela avenida. O telefone vibrou. Era a irmã, Camila. "Como foi?" Ela não respondeu. "Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora no canal, aperta inscrever porque essa história ainda não acabou e você não vai querer perder o que vem a seguir." O apartamento deles ficava no Itaim Bibi. 18º andar, vista para um pedaço de parque que Henrique dizia valer cada centavo do aluguel. Ele era o tipo de homem que sabia o preço de tudo. Lívia tinha aprendido isso cedo, ainda namorando, quando ele mencionou o valor do jantar antes de ela ter chance de agradecer. Ela entrou, colocou a bolsa no hall e ficou olhando para o apartamento como se estivesse vendo pela primeira vez. A poltrona cinza que ela tinha escolhido, a luminária de design que tinha demorado 3 semanas para chegar de Milão, as plantas que ela regava toda manhã enquanto ele ainda dormia. Tudo ali tinha as digitais dela, e nada era dela. O contrato de locação estava no nome de Henrique. O carro era de Henrique. A conta conjunta, que ela nunca tinha acessado sozinha, era gerenciada por Henrique. Só que tinha uma coisa que Henrique tinha esquecido, ou melhor, uma coisa que ele nunca tinha levado a sério o suficiente para lembrar. 3 anos antes, quando ele estava com os olhos grudados numa aquisição em Campinas e passava mais tempo em reunião do que em casa, Lívia tinha tido uma ideia. Pequena, no começo. Uma consultoria de comunicação, nada demais. Só para ter algo seu, uma ocupação, uma razão para sair de casa e não ficar esperando ele jantar. Ele tinha assinado os papéis sem ler, numa noite em que estava atrasado para um jantar de negócios, e ela lembrava que ele tinha dito, "Vai lá se te faz feliz", com o mesmo tom que usava para aprovar uma compra de mobília. A Tavares Comunicação tinha o CNPJ no nome dela, Lívia Tavares, sócia majoritária, 90% das cotas. Ela foi até a gaveta do escritório, o cômodo da casa que Henrique usava menos e que por isso ela tinha transformado num espaço meio seu, meio de ninguém, e abriu a pasta azul que ficava embaixo de uma pilha de revistas de arquitetura. Ali estavam os documentos da empresa, o contrato social, o cartão do CNPJ, os extratos da conta jurídica que ela tinha aberto sozinha no banco, com o próprio CPF. 3 anos.
3 anos de reuniões que ela tinha ido sozinha, de clientes que ela tinha conquistado um a um, de noites trabalhando na mesa daquele escritório, enquanto Henrique jantava com sócios em Jardins. A empresa tinha crescido mais do que ela mesma esperava. Tinha faturado bem no ano anterior, bem o suficiente para que o contador tivesse sugerido uma reestruturação societária que ela ainda não tinha feito. Boa sorte para ele explicar isso no inventário de bens. Ela fechou a pasta. Colocou de volta embaixo das revistas e foi fazer café. Henrique Moraes Tavares tinha 42 anos, 1,82 m, e a certeza inabalável de que entendia de dinheiro melhor do que qualquer pessoa no raio de 50 metros. Ele tinha construído a Tavares Engenharia do zero, ou pelo menos era assim que ele contava, pulando a parte em que o pai tinha aberto as portas para os primeiros contratos, e a mãe tinha assinado como garantia no primeiro financiamento. A empresa valia hoje o suficiente para que ele nunca precisasse se preocupar com mais nada, e ele sabia disso, e essa certeza tinha ido moldando ele ao longo dos anos numa direção que Lívia tinha tentado ignorar por tempo demais. Não era maldade, ela pensava às vezes. Era incapacidade. Ele não conseguia enxergar o que não tinha número. O divórcio tinha sido ideia dele, mas a razão não era o que Lívia tinha imaginado no começo. Não era outra mulher, pelo menos não diretamente. Era Roberta Meirelles, só sócia de um fundo de investimentos em Faria Lima, que tinha entrado na vida de Henrique 6 meses antes, com a proposta de uma fusão que ele não conseguia parar de falar. Roberta era solteira. Roberta era jovem. Roberta tinha os contatos que Henrique queria há anos, e Roberta tinha deixado claro, de formas que Lívia só soube depois, que negócios e vida pessoal se misturavam de um jeito muito específico no mundo dela. Lívia tinha descoberto por acaso, do jeito mais banal possível, uma mensagem no celular de Henrique que apareceu enquanto ele carregava as compras do mercado e pediu para ela pegar o telefone para ver se era o porteiro. Não era o porteiro, era Roberta. Com 2 emojis que não precisavam de tradução, ela tinha devolvido o celular sem dizer nada. Tinha ficado em silêncio por 2 dias, e no terceiro dia tinha ligado para o Dr. Fonseca. O Dr. Fonseca tinha ouvido tudo e perguntado apenas uma coisa: "A senhora tem algum bem no próprio nome?" E foi aí que Lívia lembrou da pasta azul. O advogado tinha pedido 4 semanas para levantar tudo. Ela tinha dado 5 porque queria ter certeza. E enquanto esperava, tinha continuado morando no apartamento como se nada estivesse diferente, jantando com Henrique nas noites em que ele chegava cedo, respondendo sim quando ele perguntava se ela estava bem, assistindo ele ensaiar mentalmente uma conversa que ele ainda não tinha começado. A conversa veio numa terça-feira, antes do jantar. Ele tinha ficado de pé perto da janela com a vista para o parque e dito que achava que eles tinham chegado num ponto em que a separação era o melhor para os dois. Usou a palavra crescimento, usou a palavra fase. Não usou o nome de Roberta Lívia, tinha ouvido tudo com as mãos no colo. E quando ele terminou, perguntado se ele queria jantar antes ou depois de ela ligar para o advogado. Ele ficou 1 segundo sem saber o que dizer. Depois escolheu antes. A semana seguinte tinha sido de negociações breves. Henrique propôs um valor de pensão que Dr. Fonseca descreveu como agressivo, no mau sentido. Ela não bateu o pé. Aceitou os termos na maior parte, recusou 2 pontos menores e no dia da assinatura chegou 10 minutos antes e ficou esperando com um copo de água na mão enquanto ele entrava sorrindo, o sorriso de quem já ganhou. Agora ela estava na cozinha fazendo café, ouvindo o som da cidade lá embaixo e pensando numa frase que o Dr. Fonseca tinha dito na última reunião deles, quase de passagem, enquanto organizava os papéis na pasta. O interessante, Lívia, é que bens constituídos durante a sociedade conjugal entram no inventário mesmo que estejam no nome de apenas um dos cônjuges. Uma pausa.
A menos que o regime seja a separação total, o que não é o caso de vocês. Ela tinha sentido como se já soubesse. Não sabia, mas guardou o café, ficou pronto. Ela encheu a xícara, foi até a janela, olhou para o pedaço de parque que Henrique dizia valer cada centavo e pensou, ele vai descobrir no momento mais inconveniente possível. O telefone vibrou de novo. Camila, Lívia, me responde. Dessa vez ela respondeu, tô bem. Passa aqui mais tarde. Camila chegou às 7 com uma garrafa de vinho que não combinava com o momento, mas que era exatamente o que os dois precisavam. Tinha 36 anos, era 3 mais nova que Lívia, e tinha o hábito de dizer o que pensava antes de pensar se devia dizer, o que às vezes era um problema e às vezes era a melhor coisa do mundo. Ele sorriu, Camila disse, sentada no chão com as costas na poltrona cinza, segurando o copo com as duas mãos. Não era uma pergunta, sorriu. Que FDP? Ela tomou um gole. E você? Eu peguei o papel e vim embora. Camila ficou olhando para ela por um tempo. Você não tá bem. Não tô fingindo que tô. Mas você também não tá destruída. Lívia girou o copo uma vez antes de responder. Tem uma coisa que eu ainda não te contei, ela contou. A pasta azul, o CNPJ, o Dr. Fonseca, o regime de comunhão parcial de bens, a empresa que tinha crescido nos últimos 3 anos sem que Henrique tivesse prestado atenção suficiente para perceber o tamanho do que estava sendo construído debaixo do próprio nariz. Camila ouviu tudo sem interromper, o que era raro. Quando Lívia terminou, a irmã ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois disse, ele assinou o divórcio sem checar o CNPJ. Ele assinou sem ler. Camila fechou os olhos, abriu e soltou um som que era meio riso, meio coisa que não tinha nome. Lívia, eu sei. Você sabe o que isso significa. Eu sei o que pode significar. Ainda não sei o que vou fazer com isso. E era verdade. Ela sabia que tinha uma carta na mão, mas cartas não valem nada se você não sabe se quer jogar. Nos 3 anos em que tinha construído a Tavares Comunicação, ela nunca tinha pensado nisso como uma arma. Era o trabalho dela. Era o que ela acordava cedo para fazer. Era o que a fazia sentir que existia além do apartamento e dos jantares de Henrique e da função decorativa que o casamento tinha ido transformando ela aos poucos. Mas agora que o casamento tinha acabado com um sorriso e uma caneta Montblanc. As coisas tinham um peso diferente. Você precisa conversar de novo com o Fonseca, Camila disse, jamais séria. Já marquei para segunda-feira. A irmã assentiu. Pegou a garrafa, encheu os 2 copos. E enquanto isso, Lívia olhou pela janela para o parque lá embaixo. Enquanto isso eu fico aqui. Ele me deu 30 dias. Vou usar cada um. Elas ficaram em silêncio por um momento. E depois Camila disse uma coisa que Lívia levou dias para parar de pensar. Você sabe que quando ele descobrir, ele não vai ligar para o advogado dele primeiro. Ele vai ligar para você, eu sei. E o que você vai falar? Lívia tomou um gole de vinho. Ainda não decidi o que ela não contou para Camila naquela noite. O que ela ainda não tinha contado para ninguém era que a Tavares Comunicação não era só uma consultoria pequena de comunicação que tinha crescido por acaso. Nos últimos 6 meses, enquanto Henrique negociava com Roberta Meirelles e ensaiava como pedir o divórcio, Lívia tinha fechado um contrato que mudava completamente o tamanho da empresa. Um contrato com o Grupo Assunção, uma das maiores construtoras do interior de São Paulo, que tinha procurado a Tavares Comunicação depois de ver um trabalho que ela tinha feito para uma empresa menor do setor. O contrato era de 2 anos. O valor era suficiente para que a empresa de Lívia valesse, no papel, mais do que Henrique imaginava que ela fosse capaz de construir em toda uma vida. O Grupo Assunção tinha um sócio. Um sócio que Henrique conhecia de nome, porque qualquer um que circulasse nos negócios de São Paulo conhecia de nome. Mas isso, por enquanto, ela guardava só para ela. A reunião com o Dr. Fonseca na segunda-feira começou às 9 da manhã e terminou perto do meio-dia,
mas Lívia saiu com a sensação de que tinha durado uma vida inteira. O advogado tinha passado as 3 horas anteriores ao encontro levantando cada detalhe da Tavares Comunicação. Os extratos, o contrato social, as declarações de imposto de renda dos últimos 3 anos, o contrato com o Grupo Assunção que ela tinha assinado em dezembro. Quando ela entrou na sala, ele já tinha tudo organizado em 2 pastas, uma azul e uma cinza, sobre a mesa. Senta, ele disse, sem preâmbulo. Tenho coisa para te falar. Ela sentou. O regime de vocês é comunhão parcial. Ele abriu a pasta azul. O que isso significa na prática? Bens adquiridos durante o casamento são partilhados, independente de quem assinou. A Tavares Comunicação foi constituída em março de 2020 e 3 anos depois do casamento. Ela entra na partilha, Lívia já sabia disso. E o contrato com o Grupo Assunção? O advogado olhou para ela por cima dos óculos. É aí que fica interessante. O contrato tinha sido assinado em dezembro, 2 meses antes do pedido de divórcio de Henrique. O valor total era de R$ 1.200.000 distribuídos em 24 meses. A empresa, avaliada com esse contrato na carteira, valia substancialmente mais do que os bens que Henrique tinha listado na proposta de partilha que o advogado dele tinha enviado. Ele não incluiu a empresa na proposta, Fonseca disse. Ou não sabe do tamanho dela, ou achou que ia passar. Ele não sabe do contrato, Lívia disse. Eu fechei enquanto ele estava em Campinas. Nunca comentei. O advogado fez uma pausa curta. Então ele vai descobrir agora. Quando? Quando eu protocolar a contestação da proposta de partilha, uma pausa mais longa. O que eu preciso saber é o que você quer. Porque você tem 2 opções reais aqui, Lívia, e elas levam a lugares muito diferentes. Ela esperou. Opção 1, a gente entra com tudo. Contesta a proposta, apresenta a avaliação da empresa, exige a partilha proporcional. Ele vai brigar, o advogado dele vai brigar. Vai ser um processo longo e caro e feio. Mas a matemática é a favor da senhora. E a opção 2? Fonseca juntou as mãos sobre a mesa. A senhora usa o que tem como leverage. Não para tomar metade da empresa, que na prática seria complicado de executar, mas para renegociar os termos do divórcio em condições muito mais favoráveis. Pensão maior, indenização. A saída do apartamento nos termos que você escolher, não nos termos que ele escolheu. Lívia ficou olhando para o copo de água na mesa. Você está me dizendo para negociar em vez de brigar? Tô te dizendo que às vezes a ameaça vale mais que a execução. Ele inclinou levemente a cabeça. Mas só a senhora sabe o que quer dessa história. Ela voltou para o apartamento no Itaim, pensando nisso o caminho todo. O motorista do aplicativo colocou um pagode que ela normalmente teria pedido para trocar, mas dessa vez deixou tocar, olhando pela janela enquanto São Paulo passava lá fora, engarrafada e alheia ao que ela queria. Não era uma pergunta simples. Tinha horas em que ela queria exatamente o que o Fonseca tinha chamado de opção 1. Queria ver a cara de Henrique quando descobrisse que tinha assinado o divórcio sorrindo, sem perceber o que estava deixando para trás. Tinha outras horas em que ela só queria acabar logo, pegar o que fosse e recomeçar em algum lugar onde o nome Tavares não fosse nem dela nem dele. Mas tinha uma terceira coisa, que ela ainda não tinha dito nem pro Fonseca, que era que o Grupo Assunção tinha chegado até ela por causa de um homem chamado Felipe Assunção. Filho mais novo do fundador, responsável pela área de comunicação e expansão do grupo, tinha 38 anos e uma forma de falar sobre estratégia que parecia conversa de bar, mas escondia uma precisão que ela tinha levado 2 reuniões para perceber. Eles tinham se encontrado pela primeira vez em outubro numa conferência de comunicação corporativa no WTC. Ela estava lá representando a Tavares Comunicação. Ele estava lá porque o pai mandou e ele sempre fazia o que o pai mandava, pelo menos até a idade em que parou. Tinham trocado o cartão, ela tinha mandado um e-mail de follow-up por protocolo
E na semana seguinte, ele tinha ligado não para falar de negócios, mas para perguntar se ela topava tomar um café para continuar uma conversa que, segundo ele, tinha sido cortada no meio pela chegada do palestrante. O café virou dois. O segundo virou uma proposta formal. E Lívia, que tinha aprendido a separar o que era profissional do que era outra coisa, tinha assinado o contrato em dezembro sem se permitir pensar muito no segundo tipo. Mas havia uma complicação. Felipe Assunção e Henrique Tavares se conheciam. Não eram amigos, não exatamente, mas circulavam nos mesmos ambientes, tinham sócios em comum e tinham cruzado em pelo menos 2 projetos de construção nos últimos 5 anos. O suficiente para que, quando o nome Tavares aparecesse numa contestação de partilha com o Grupo Assunção citado como cliente principal, as coisas ficassem complicadas de um jeito que ela ainda não tinha calculado direito. Na quarta-feira, 3 dias depois da reunião com o Fonseca, Henrique ligou. Ela estava na mesa do escritório da empresa, que ficava num coworking em Pinheiros, quando o nome dele apareceu na tela. Deixou tocar 2 vezes. Depois atendeu. Oi, ela disse. Você tem um contrato com o Grupo Assunção. Não era pergunta. Ela ficou quieta um segundo. Tenho. Desde quando? Desde dezembro. Silêncio do outro lado. Ela ouvia ele respirar, o que era raro, porque Henrique era do tipo que controlava até a respiração em conversa de negócios. Por que você não me falou? Você me deu divórcio em março. Henrique, em dezembro a gente ainda era casado, mas você já estava com a Roberta Meirelles há 4 meses. Outra pausa. Isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, ou você não estaria me ligando agora. Ela ouviu ele se mover, provavelmente levantando da cadeira, que era o que ele fazia quando uma conversa saía do roteiro que ele tinha planejado. Lívia, a gente pode resolver isso sem advogado. Já tem advogado dos 2 envolvidos, Henrique. O Fonseca ainda não protocolou nada. Ela soube nessa hora que ele tinha ligado para o advogado dele antes de ligar para ela. E o advogado tinha checado o andamento do processo e ligado de volta dizendo que havia uma janela. Henrique era previsível dessa forma. Sempre tentava o caminho mais curto antes de aceitar que o caminho mais curto tinha sido bloqueado. O que você quer? Ela perguntou, usando exatamente as mesmas palavras que o Fonseca tinha usado com ela. Quero conversar, pessoalmente. Sem advogado, para quê? Porque tem coisas que não precisa chegar no judicial. Lívia olhou para a tela do computador, que mostrava o draft de uma apresentação que ela tinha parado de fazer quando o telefone tocou. Tá bom, mas não um apartamento. Onde? Você escolhe. Me manda mensagem. Ela desligou. Ficou olhando para o telefone por uns 30 segundos, esperando a mensagem. Chegou em menos de 1 minuto. Um restaurante no jardim a que ela conhecia, que era o lugar que ele escolhia quando queria impressionar alguém ou quando queria que a conversa parecesse controlada pelo ambiente. Ela confirmou sem comentar sobre a escolha. Agora presta atenção nessa parte. Antes de sair para o almoço com Henrique, Lívia fez uma coisa que não tinha planejado fazer naquele dia. Ligou para Felipe Assunção. Não era o momento ideal. Ela sabia disso. Eles tinham uma relação profissional que estava funcionando bem exatamente porque ela tinha mantido os limites no lugar certo. E ligar para o cliente principal no meio de uma crise pessoal que envolvia o nome da empresa era exatamente o tipo de coisa que o bom senso mandava não fazer. Mas Felipe atendia no segundo toque, como sempre, e disse: Lívia, com um ponto de interrogação discreto no fim, que indicava que ele sabia que não era uma ligação de rotina. Preciso te contar uma coisa, ela disse. Antes que você ouça de outro lugar. Ela contou. Não tudo, mas o suficiente. O divórcio, o regime de comunhão parcial, a possibilidade de o nome do Grupo Assunção aparecer numa contestação de partilha. Não como justificativa, não pedindo nada, só porque achava que ele merecia saber antes de virar surpresa. Felipe ficou em silêncio por um momento.
Depois disse: Você tá me contando isso para quê, exatamente? Para me dar chance de sair do contrato? Para você decidir com informação completa? Outro silêncio. Lívia, o contrato é com a Tavares Comunicação, pessoa jurídica. O que acontece na vida pessoal dos sócios não rescinde contrato. Eu sei. Mas o Henrique conhece seu pai. Meu pai conhece muita gente. Uma pausa diferente das outras. Você está preocupada com o que ele pode fazer com isso? Ela não respondeu, o que era uma resposta. Vou ser direto, Felipe disse. Se o Henrique tentar usar a relação com meu pai como pressão em cima do seu contrato, vai ser um problema do Henrique, não seu. E meu pai não mistura negócio bom com política ruim. Nunca misturou. Você tem certeza? Tenho. Mas você devia saber de uma coisa. Ela esperou. Henrique me ligou semana passada. Disse que tinha um projeto interessante para apresentar para o grupo. Meu pai aceitou o café. Lívia ficou quieta. Ainda não aconteceu, Felipe disse. Mas achei que você devia saber antes do almoço que você claramente vai ter com ele hoje. Ela não perguntou como ele sabia que era hoje. Provavelmente não sabia, era só uma dedução. Ou sabia, o que seria uma informação diferente. Obrigada, ela disse. Lívia, ele esperou um segundo. Você está bem? Ela girou a aliança que ainda estava usando no dedo, por hábito, porque ainda não tinha tirado. Tô descobrindo que tô. O restaurante nos Jardins era exatamente o que ela esperava. Luz filtrada, mesas bem espaçadas, cardápio sem preço na versão que o maître entregava para as mulheres. Ela chegou na hora, o que Henrique interpretou como pontualidade, e ela sabia ser a recusa de chegar antes e ficar esperando. Ela estava sentado com a água com gás já servida e o celular na mesa, virado para baixo. Uma concessão, para parecer presente. Obrigado por vir, ele disse. Quando ela sentou, claro, o maître veio, perguntou sobre bebidas, foram educados e breves. Quando ficaram sozinhos, Henrique juntou as mãos sobre a mesa, num gesto que ela reconhecia, que era o gesto de quando ele ia propor alguma coisa que já tinha calculado, mas queria que parecesse espontâneo. Eu errei, ele disse. Ela esperava qualquer coisa menos isso. Ficou parada. Não fui justo com você na proposta de partilha. Eu sabia que a empresa existia, só não sabia do tamanho que tinha ficado. Uma pausa. Isso foi um erro meu. Foi, ela disse, sem inflexão, quero renegociar. Tô ouvindo. Ele apresentou os novos termos. Eram melhores que os primeiros, significativamente. Pensão corrigida. Prazo de permanência no apartamento estendido. Uma indenização que o advogado dele claramente tinha calculado como sendo suficiente para evitar o judicial, mas não tão generosa a ponto de parecer desespero. Lívia ouviu tudo com as mãos no colo. Quando ele terminou, bebeu um gole de água e disse: Você conversou com o Felipe Assunção. O músculo na mandíbula dele se moveu. Eu conversei com o Marcos Assunção. O pai, o grupo é do pai, o contrato é comigo. Henrique mudou o peso no banco, levemente. Eu sei que o contrato é contigo. Não estou tentando tirar seu cliente, Lívia. Então, o que você está tentando fazer? Ele ficou em silêncio por um segundo, e nesse segundo ela viu alguma coisa que não esperava ver. Uma hesitação real, não calculada, do tipo que aparece quando a pessoa percebe que a conversa saiu do roteiro e não tem roteiro de backup. Tô tentando evitar que isso vire uma guerra que não precisa virar. Você ligou para o Marcos Assunção antes de falar comigo. Eu tenho relação com o Marcos há anos, isso não é. Você ligou para o cliente da empresa da sua ex-mulher antes de ligar para ela. Ela colocou o copo na mesa com cuidado. Isso é o que você acha que não é uma guerra? Não foi assim? Foi como então? Henrique abriu a boca, fechou. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia genuinamente sem palavras, o que era diferente de estar calculando as próximas. Ela nunca tinha visto esse rosto nele antes. Eu estava com medo, ele disse. Por fim, ela não respondeu. A empresa vale mais do que eu imaginava. Quando eu vi os números, entrei em pânico e liguei para o Marcos porque achei que ele parou.
Não importa o que eu achei, foi errado. E foi aí, nesse momento, que Lívia entendeu uma coisa que mudou levemente o ângulo de tudo o que ela tinha estado planejando. Henrique não tinha ligado para o Marcos Assunção para sabotar o contrato dela. Tinha ligado porque estava com medo, e com medo ele sempre corria para onde achava que tinha controle. A ligação para o Marcos não era um ataque, era um reflexo. O tipo de coisa que um homem que passou anos sentindo que entendia de dinheiro melhor que todo mundo faz quando percebe que alguém construiu algo do seu lado e ele não prestou atenção. Era o tipo de coisa que um homem que nunca levou a mulher a sério faz quando percebe que devia ter levado. Se você tivesse que escolher o que a Lívia devia fazer agora, o que você acharia mais justo? Aceitar a nova proposta dele ou ir até o fim no judicial? Me conta nos comentários. E de onde você está assistindo agora? Que horas são aí? O almoço continuou por mais 40 minutos. Eles comeram pouco e falaram com cuidado, do jeito que duas pessoas falam quando sabem que cada frase pode ser usada depois. Henrique não voltou a mencionar o Marcos Assunção. Ela não voltou a mencionar Felipe. Quando saíram, ele perguntou se ela ia pensar na proposta. Vou falar com o Fonseca, ela disse. Claro, uma pausa na calçada, o sol de março batendo de lado. Lívia, ela virou, a empresa ficou boa. Você fez um trabalho bom, era um elogio. Do tipo que chega tarde demais para ser o que deveria ter sido, mas cedo o suficiente para ser honesto. Ela reconheceu as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei, ela disse, e foi embora. Na semana seguinte, duas coisas aconteceram quase no mesmo dia. A primeira, o advogado de Henrique enviou a proposta revisada por escrito, com os novos termos formalizados. Dr. Fonseca ligou dizendo que eram melhores que o esperado, que havia espaço para melhorar mais 2 pontos, mas que a base estava razoável. A segunda, Roberta Meirelles entrou em contato, não diretamente com Lívia. Entrou em contato com o escritório da Tavares Comunicação, por e-mail, apresentando-se como representante de um fundo de investimentos que tinha interesse em serviços de comunicação corporativa. O e-mail era profissional, impessoal, bem escrito. Mas o endereço do fundo era o mesmo que aparecia nos materiais que Henrique tinha deixado em cima da mesa em casa meses atrás, o material da fusão que ele vivia estudando. Lívia leu o e-mail 2 vezes. Depois encaminhou para o Fonseca com uma única linha. Você consegue descobrir o que ela quer de verdade? A resposta chegou no dia seguinte. Acho que sim. E acho que você não vai gostar. Fonseca tinha descoberto, por um canal que ele preferiu não especificar, que Roberta Meirelles sabia do contrato com o Grupo Assunção antes de mandar o e-mail, e que o e-mail não era uma proposta de contratação. Era um teste para ver se Lívia topava conversar, o que significava que havia alguma coisa que Roberta queria que ela fizesse, ou parar de fazer, ou que não fizesse. O que não estava claro era se Roberta estava agindo por conta própria ou se havia alguém que tinha dado a ideia. Henrique? Lívia perguntou, quando Fonseca ligou para discutir. Possível, mas pode ser iniciativa dela. Ela é do tipo que prefere resolver as coisas antes que virem problema. Que tipo de problema eu seria para ela? O advogado ficou quieto por um segundo. Uma ex-mulher com um contrato grande, com uma família que o namorado precisa do apoio. Isso é o tipo de variável que incomoda. Lívia assimilou. Ela quer que eu saia do contrato. Essa é minha hipótese. Mas só ela sabe. E você acha que eu devo responder o e-mail? Acho que depende do que você quer dessa história. Era a segunda vez que ele usava essa frase. Se você quer fechar o divórcio logo e seguir em frente, ignorar pode ser a jogada mais limpa. Se você quer entender o que está acontecendo de verdade antes de assinar qualquer coisa, talvez valha a pena ouvir o que ela tem a dizer. Lívia olhou pela janela do coworking. Lá fora, Pinheiros estava no ritmo de final de tarde, gente voltando do almoço atrasado, motoboys passando, um casal discutindo em voz baixa na esquina,
Marca uma reunião, ela disse. Lugar neutro. Sem advogado, Fonseca fez uma pausa que ela interpretou como surpresa controlada. Tenho certeza que sabe o que está fazendo. Tenho certeza que não, ela disse, honestamente. Mas vou fazer assim mesmo. A reunião com Roberta Meirelles aconteceu numa quinta-feira, numa cafeteria na Vila Madalena que nenhuma das duas frequentava, o que era o ponto. Roberta chegou 2 minutos depois de Lívia, o que era intencional. O tipo de detalhe que algumas pessoas usavam para estabelecer quem estava no controle da narrativa. Ela tinha 35 anos, cabelo curto, uma objetividade no jeito de se sentar que deixava claro que aquela reunião tinha pauta, mesmo que ninguém tivesse mandado convite com tópicos. Obrigada por aceitar, Roberta disse. Fui curiosa. Lívia disse. Roberta pediu um expresso. Lívia já tinha o café. Houve um silêncio enquanto a barista preparava o pedido, e nenhuma das duas tentou preenchê-lo com conversa. O que foi a primeira coisa que Lívia achou interessante nela? Você sabe por que eu mandei o e-mail? Roberta disse, quando a barista foi embora. Tenho uma hipótese. Me conta. Você quer que eu saia do contrato com o Grupo Assunção? Roberta inclinou levemente a cabeça. Não exatamente, Lívia esperou. Eu quero entender se você vai usar o contrato como parte do processo de divórcio, de um jeito que complique o projeto de fusão que eu tenho com o Henrique. Ela era direta, Lívia tinha que admitir. A fusão depende do apoio do Marcos Assunção. Se o nome do grupo aparecer num processo judicial ligado ao Henrique, mesmo que indiretamente, o Marcos pode recuar. Ele é conservador dessa forma. Então é você que está preocupada, não o Henrique. Roberta não confirmou nem negou. Eu gerencio risco por profissão e eu sou um risco. Você tem um ativo que pode se tornar um risco, uma pausa. Existe alguma forma de resolver isso que seja boa para você, sem que o contrato precise aparecer num processo público? Lívia girou a xícara uma vez. O Henrique sabe que você está aqui? A hesitação foi pequena, mas estava lá. Ele sabe que eu ia conversar com você, mas não foi ideia dele. Silêncio. Foi ideia sua, Lívia disse. Você achou que ele ia resolver errado e quis resolver você mesma. Roberta tomou o expresso. Colocou a xícara na mesa com cuidado. Henrique é muito bom no que faz, mas às vezes ele cria problema onde não precisava ter. E aí Lívia entendeu a segunda camada do que estava acontecendo. Não era só a fusão. Era que Roberta Meirelles havia descoberto, em algum ponto da relação com Henrique, o mesmo que Lívia havia levado anos para aprender. Que ele era do tipo que resolvia rápido demais e complicava depois, que preferia agir a pensar, que controlava bem o que entendia e ignorava o que não entendia, que o sorriso na hora de assinar escondia uma análise incompleta. Ela havia se apaixonado por isso uma vez. Roberta ainda estava nessa fase, ou já estava com um pé fora, e nenhuma das duas precisava dizer isso em voz alta. Eu não vou sair do contrato, Lívia disse-se, por fim. Mas também não tenho intenção de usar o nome do Grupo Assunção num processo público. O contrato é profissional. O divórcio é outra coisa. Você consegue garantir isso? Meu advogado consegue redigir um acordo nesse sentido se o divórcio for resolvido nos termos que eu aceito. Ela olhou para Roberta com uma clareza que não era raiva, era outra coisa. Era o tipo de certeza que vem quando você para de tentar agradar e começa a só falar o que é verdade. O que eu quero é simples. Os termos revisados que o advogado de Henrique mandou essa semana, mais ajuste em 2 pontos que o Fonseca vai especificar. Se ele aceitar, a gente assina. Eu saio do apartamento no prazo que eu escolher dentro do que foi acordado, e o contrato com o Grupo Assunção não entra em nenhum documento público. A fusão de vocês segue. Roberta ficou olhando para ela por um segundo. Você já tinha pensado em tudo isso antes de vir aqui. Vim para entender quem estava do outro lado. Agora que sei, sim, um silêncio. Depois Roberta disse, com uma inflexão que Lívia não esperava.
Você devia ter sido mais difícil no começo. No começo do quê? Do casamento. Ela pegou a bolsa. Homem que não te respeita desde o início não vai aprender no meio. Era um conselho gratuito de uma mulher que estava repetindo o mesmo erro, e elas duas sabiam disso, e nenhuma das duas disse nada sobre isso. Roberta pagou o café. As duas se levantaram. Na saída, sem se despedir de um jeito que precisasse de resposta, Roberta disse: "Vou falar com o Henrique hoje." "Tá bom", Lívia disse. Ela ficou na calçada depois que Roberta sumiu na esquina, sentindo o sol de fim de tarde batendo de lado, e pensou que aquela conversa tinha mudado alguma coisa que ela ainda não sabia nomear direito. O telefone vibrou. Felícia Assunção. "Tudo bem?" Ela olhou para a mensagem por um tempo. Depois digitou: "Acho que vai ficar." 3 pontos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. A resposta que chegou era curta: "Bom, me conta quando puder." Lívia guardou o telefone e começou a andar. Só que tinha um detalhe que ela ainda não sabia. Um detalhe que Roberta Meirelles não tinha mencionado no café, por razões que iam ficar claras mais tarde. O Henrique não tinha sido informado da reunião depois de aprovar a ideia. Tinha sido informado antes. E quando ela saiu para a reunião, ele tinha ligado para o Marcos Assunção de novo, não para sabotar o contrato da Lívia, mas para fazer uma pergunta diferente sobre Felipe, sobre o que o filho mais novo do Marcos estava fazendo, além de assinar contratos de comunicação. E o Marcos tinha respondido de um jeito que Henrique não tinha conseguido interpretar ainda. Naquela noite, Henrique ficou sentado no apartamento que era só dele agora, com o contrato de fusão aberto na tela do computador, e pensou pela primeira vez desde o início de tudo que talvez não soubesse de tudo que achava que sabia. Era uma sensação que ele não tinha nome para chamar, porque em 42 anos de vida nunca tinha precisado. Henrique Tavares não dormiu bem naquela noite, e isso era uma informação que ele não teria admitido para ninguém, porque admitir que não dormiu bem era admitir que havia algo que ele não controlava, e ele passara a vida inteira construindo a imagem de alguém que controlava tudo, inclusive o próprio sono. Às 6 da manhã ele estava de pé, café na mão, olhando pela janela do apartamento do Itaim para a mesma vista de parque que havia vendido como argumento para Lívia 8 anos antes. Ela estava nos 30 dias que ele mesmo havia estipulado, morando num espaço que era tecnicamente ainda dos dois até a assinatura final, e ele havia passado as últimas semanas esperando que a presença dela ali fosse incômoda e descobrindo que o que incomodava era o silêncio que ela havia deixado nos cômodos que ela frequentava. Ele ligou para o advogado às 7h30, antes do horário de trabalho, o que o advogado interpretou corretamente como urgência. Os 2 pontos que o Fonseca quer ajustar, Henrique disse, sem preâmbulo. Quais são? Houve uma pausa. Recebi a minuta às 11 da noite. Ainda não analisei com calma. Analisa agora e me liga. Desligou. Terminou o café. Foi tomar banho. E enquanto a água quente caía, tiçou na conversa com o Marcos Assunção, na pergunta que havia feito sobre Felipe, na resposta que o Marcos havia dado com uma leveza que parecia calculada. O Felipe tem os olhos abertos, Henrique. Sempre teve. Só que nem sempre olha para o mesmo lugar que eu era, a frase de um pai falando sobre um filho. Mas havia alguma coisa naquele tom que Henrique não conseguia soltar. O advogado ligou de volta às 8h20 horas. 2 pontos que Dr. Fonseca havia pedido eram os seguintes. Primeiro, que o prazo de saída do apartamento fosse de 60 dias a contar da assinatura final, não 30. Segundo, que a indenização fosse corrigida por um índice específico que aumentava o valor total em 15%. Henrique ouviu. Ficou em silêncio por alguns segundos. É isso? É isso. Aceita os 2. O advogado fez uma pausa que durava exatamente o tempo de uma surpresa controlada. Você tem certeza? Tenho. Manda a resposta hoje ainda. Desligou de novo. Ficou olhando para o apartamento.
para a poltrona cinza que Lívia havia escolhido, para a luminária que tinha vindo de Milão, para as plantas que ela regava toda manhã. E pensou que havia feito exatamente o que Roberta tinha dito que ele fazia. Resolvido rápido demais no começo e complicado depois. A diferença é que dessa vez havia chegado à conclusão sozinho, sem que ninguém precisasse dizer. Não era conforto. Era só informação. Às 10 da manhã, Lívia recebeu uma mensagem do Fonseca. Ele aceitou os 2 pontos. Posso marcar a assinatura para a semana que vem. Ela estava na mesa do coworking em Pinheiros, no meio de uma apresentação que precisava entregar para o Grupo Assunção na sexta. Leu a mensagem 2 vezes. Digitou, pode marcar e voltou para a apresentação. Camila ligou na hora do almoço. O Fonseca me contou, ela disse. Antes de Lívia falar qualquer coisa, o Fonseca não devia ter te contado. Ele não contou. Você me mandou o print às 10h03. Lívia não lembrava de ter mandado. Mas era o tipo de coisa que ela fazia no piloto automático quando estava com a cabeça em outra coisa. Então você já sabe, sei. E quero saber como tá. Tô trabalhando. Isso não é resposta. Ela parou de olhar para a tela e ficou olhando para o nada por um segundo. Tô aliviada. Que é diferente de feliz, mas é o que tem. Aliviada é bom, Camila disse. Aliviada significa que a coisa pesada saiu. Saiu uma coisa pesada. Ainda tem outras? Que outras? Ela pensou em Felipe Assunção na mensagem de tudo bem, nos 3 pontos que tinham aparecido e desaparecido antes da resposta curta. Pensou na reunião com Roberta, no que Roberta havia dito sobre homem que não respeita desde o começo. Pensou que havia 2 semanas que o divórcio estava tecnicamente concluído nos termos e ela ainda usava a aliança por hábito e ainda não tinha conseguido tirar. Passa aqui mais tarde, ela disse. Já tô saindo. A assinatura final aconteceu numa quarta-feira, 2 semanas depois. O mesmo escritório, a mesma mesa de vidro, os mesmos advogados. Mas dessa vez Henrique chegou antes de Lívia. E ela encontrou ele sentado com as mãos juntas sobre a mesa, não com a caneta Montblanc já na mão. Eles se olharam quando ela entrou. Ele assentiu. Ela assentiu. Dr. Fonseca e o advogado de Henrique conduziram a parte formal com eficiência, que era o que os 2 lados haviam pedido. Houve um momento, enquanto ela assinava o 3º documento, em que sentiu o peso específico do que estava fazendo, não de tristeza, mas de finalidade, a sensação de que uma coisa que havia ocupado espaço enorme por anos estava sendo dobrada e guardada numa gaveta que ia existir, mas que ela não precisava abrir com frequência. Quando terminaram, os advogados saíram para copiar os documentos e eles 2 ficaram sozinhos na sala pela primeira vez em semanas. Henrique disse, você podia ter complicado mais. Ela olhou para ele. Eu sei. Por que não complicou? Ela pensou na resposta por um segundo. Não a resposta estratégica, não a resposta que Dr. Fonseca teria aprovado, mas a resposta verdadeira, que era mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Porque cansar o outro não me devolve nada que eu perdi. Ele ficou quieto. E porque a empresa é minha, ela disse. Não precisa ser arma para continuar sendo minha. Henrique olhou para a mesa de vidro. Depois olhou para ela com uma expressão que ela não soube classificar na hora, mas que era próxima de alguém que acabou de entender uma coisa que estava à frente dele o tempo todo e que ele não conseguia ver porque estava olhando para o lugar errado. Eu devia ter prestado mais atenção. Era uma frase com mais camadas do que ele provavelmente pretendia. Ela não explorou nenhuma delas. A fusão com a Roberta vai acontecer? Ela perguntou. Uma pausa. Tá andando. Ela assentiu, sem nada no rosto. Boa sorte, então. Os advogados voltaram. Trocaram as vias assinadas. O processo estava encerrado na calçada do lado de fora. Eles ficaram de pé por um segundo, sem saber exatamente o protocolo de como 2 pessoas que passaram 8 anos juntas se separam no final de uma quarta-feira de março em São Paulo. Não era o tipo de coisa que tinha manual. Henrique estendeu a mão.
Ela apertou brevemente e depois foi para o carro. Só que tinha uma última peça que ela ainda não tinha no lugar e que ela descobriu naquele mesmo dia, 3 horas depois da assinatura. Felipe Assunção ligou às 4 da tarde. A apresentação de sexta, ele disse quando ela atendeu. Você pode adiantar um dia? Quinta estaria melhor para mim. Posso adiantar. Tem algum motivo específico? Uma pausa. Meu pai quer participar. E ele vai viajar sexta cedo, ela anotou. Tá bom. Mando confirmação por e-mail, Lívia. Ele parou um segundo. O negócio com o Henrique fechou? Fechou hoje. Outro silêncio, diferente dos outros que ela havia aprendido a distinguir nas últimas semanas. Como você tá? Ela estava no carro, o motorista do aplicativo ouvindo um podcast em volume baixo. São Paulo escorrendo pela janela como sempre fazia, indiferente e constante. Tô com fome, ela disse, que era a verdade mais imediata. Não almocei, ele riu. Era um riso rápido, honesto, sem cálculo. Eu também não. Quer jantar? Ela ficou um segundo. Não foi hesitação. Era mais o tempo que levava para reconhecer que uma pergunta simples pode ter um peso que não está na pergunta em si, mas em tudo que vem antes e depois dela. Quero, ela disse. Eles se encontraram num japonês em Pinheiros que era pequeno o suficiente para que a conversa não precisasse competir com o ambiente. Felipe chegou com 1 minuto de atraso e sem desculpa, o que ela interpretou como o sinal de alguém que confia que a outra pessoa vai estar lá. Pediram sem olhar muito para o cardápio, que era o sinal de que nenhum dos dois estava lá principalmente pela comida. Seu pai vai ao Grupo Assunção há quanto tempo? Ela perguntou. No começo, porque precisava de um ponto de entrada, e o trabalho era o mais honesto que havia entre eles. Desde antes de eu nascer, ele partiu o hashi, ele construiu a empresa do zero, o que significa que ele sabe fazer muito e delega pouco. Eu passei uns 10 anos tentando mudar isso e conseguiu? Parcialmente, um sorriso lateral. Ele me deixa cuidar da comunicação e da expansão porque percebeu que eu faço bem, mas ainda liga 3 vezes por semana para confirmar que não inventei nada demais. Ela riu. Era a primeira vez que ria de verdade em semanas, o tipo de riso que você não controla porque não estava esperando. O Henrique ligou para o seu pai. Ela disse, depois, eu sei. Você sabia antes ou depois? Antes. Ele olhou para ela sem desviar. Meu pai me contou na hora. Perguntou o que eu achava. E o que você achou? Achei que o Henrique estava tentando entender o tamanho do que tinha deixado escapar. Uma pausa. E que não ia conseguir porque o problema não era o tamanho da empresa. Ela ficou olhando para ele. Qual era o problema? Felipe inclinou levemente a cabeça, do mesmo jeito que fazia em reuniões quando estava prestes a dizer uma coisa direta e sabia que era direta. O problema era que ele nunca olhou para você direito. A frase pousou na mesa entre eles sem fazer barulho, que era como as frases verdadeiras chegam quando não estão tentando provar nada. Ela girou o copo uma vez, depois tirou a aliança do dedo lentamente e colocou na lateral da mesa, perto do porta-guardanapos. Não foi um gesto dramático. Foi só a conclusão de uma coisa que já tinha acabado há mais tempo do que a assinatura de hoje indicava. Felipe não comentou. Mas ela percebeu que ele havia notado. Comeram, conversaram sobre coisas que eram, e não eram só trabalho, sobre São Paulo, sobre o interior, sobre o fato de que a expansão do Grupo Assunção ia exigir uma estratégia de comunicação que ela já tinha ideias para propor, mas que ainda não tinha colocado na apresentação. Ele escutava do jeito que ela havia percebido desde a primeira reunião em outubro, com atenção inteira, sem olhar para o celular, sem preparar a resposta enquanto ela ainda estava falando. Quando saíram, o Pinheiros de noite estava diferente do de dia, mais lento, mais humano, as pessoas sentadas nas calçadas com cerveja e conversa. A apresentação de amanhã vai ser boa, Felipe disse, na calçada, vai. Uma pausa curta, do tipo que não é desconforto, é só o espaço antes do que vem a seguir.
Posso te ligar depois da apresentação? Ela olhou para ele, não para calcular, só para ver. E o que viu era um homem que havia esperado o momento certo com paciência suficiente para não ter pressa agora que o momento havia chegado. Pode. Ela disse e foram embora em direções diferentes. Na volta para casa, que por mais 20 dias ainda era o apartamento do Itaim, ela ficou com o telefone na mão sem abri-lo, olhando pela janela do carro para São Paulo de noite passando lá fora. Pensou no sorriso de Henrique naquele dia de março, na caneta Montblanc, no papel dobrado que ela tinha guardado na bolsa. Pensou que às vezes o fim de uma coisa e o começo de outra não são eventos separados por uma linha clara. São a mesma tarde de quarta-feira em que você assina um documento de manhã e aceita um jantar de noite, e a aliança fica no porta-guardanapos de um japonês em Pinheiros. Pensou que ela tinha construído uma empresa enquanto ele não estava olhando, e que a empresa era boa, e que ela sabia disso, e que nunca mais ia precisar que alguém confirmasse para ela o tamanho do que era capaz de fazer. O carro parou. O porteiro do Itaim acenou. Ela subiu. O apartamento estava no mesmo silêncio de sempre. As plantas na janela, a luminária de design, a poltrona cinza. Ela foi até a janela, olhou para o parque lá embaixo e ficou assim por um tempo que não quis medir. Na semana seguinte, quando foi embora de vez com as caixas que o porteiro havia guardado, levou as plantas, deixou a luminária. A poltrona cinza foi com ela. Algumas escolhas não precisam de explicação, só precisam ser feitas. Quanto a Roberta Meirelles, a fusão com a Tavares Engenharia foi protocolada 2 meses depois. Nos documentos, Roberta constava como sócia majoritária do fundo adquirente. Henrique constava como o segundo nome. Havia uma ironia nisso que Lívia não perdeu, mas que também não precisou comentar. O Grupo Assunção renovou o contrato com a Tavares Comunicação por mais 2 anos em agosto. A reunião de renovação foi conduzida por Felipe. O pai participou por vídeo dos primeiros 15 minutos e depois saiu dizendo que havia aprendido a confiar em quem sabia o que estava fazendo. Lívia assinou o novo contrato na mesa do escritório novo, que ficava num andar inteiro dela no Itaim, não longe de onde havia morado, mas diferente o suficiente para ser outro lugar. Felipe estava sentado do outro lado da mesa. Quando ela assinou, ele não sorriu com o sorriso de quem já ganhou antes de começar. Sorriu com o sorriso de quem acabou de começar, que é completamente diferente, e que ela, depois de 8 anos, finalmente sabia reconhecer.